Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma etapa de Data Science para Humanidades Digitais. Tá? Continuaremos aqui vendo a limpeza de dados. Tá? Bom, motivação, né? Como sempre, queremos limpar os dados, tratar os dados para fazer uma exploração e visualização ou deixá-los aptos para uma predição. Tá? Resumindo as nossas etapas, tá? Estamos na parte dos dados, né? Etapa de dados, depois da etapa de coleção. Né? Estamos agora na limpeza. Tá? E também já vimos a limpeza de dados estruturados, agora vamos para a limpeza de dados não estruturados, que são os dados de texto, tá? Em específico de texto. Tá? Então, um resumo do nosso objetivo de visualização, que poderia ser esse. Tá? E aí a nossa agenda, tá bom? Primeiramente, o que a gente vai conhecer agora é o que é normalização, tá? Após conhecer o que é a normalização e seus objetivos, a gente vai ver como aplicar a normalização, que é com uma das ferramentas é o regex, tá? Bom, normalização de texto é o processo de transformar o texto em uma forma canônica, tá? Numa forma que seja padronizada para um processamento, tá? E aí, a grande vantagem é que a gente consegue eliminar ruído, eliminar uma escrita mal feita ou transformar algo que foi escrito de forma errônea em algo certo. Tá? Podemos padronizar acrônimos, por exemplo. Tá? Podemos tirar a acentuação ou colocar todo o texto em minúsculo para que fique num padrão específico, tá? Porque cada um escreve de uma maneira, a fonte pode vir de vários locais. Tá? E uma coisa muito importante que você deve saber é o seguinte: o script que você faz para normalização, ele nunca vai ser definitivo. Se você fez para uma tarefa, não necessariamente ele vai ser o mesmo para outra tarefa. Você sempre tem que adaptar. Cada tarefa exige uma prototipação de um script diferente. Tá? Então eu vou aqui começar com alguns exemplos de normalização. Tá? O mais simples são de acrônimos, por exemplo, a gente vê muito em escrita USA ou U.S.A, né? Ambos significam USA, né? E a gente tem que transformar para algo uma palavra comum, tá? Porque lembrando que vamos sempre mandar para a máquina, tá? Por exemplo, organizações, UN, temos que transformar para United Nations, ou o contrário, o que for, né? Dependendo da sua nomenclatura. Tá? Acentuações em um launch, botei aí, tá? Por que a gente tem que tratar a acentuação? Muitas vezes as pessoas esquecem do acento, outros não. Você vai capturar de várias fontes, de Twitter, Facebook, ou o que for. Né? Então, o ideal é que você retire essa acentuação, tá? Para que fique padronizado, tá? E a máquina identifique na representação que estamos falando da mesma coisa, o imã com acento ou sem acento. Tá? Letras maiúsculas, transformar em minúsculas, tá? Por exemplo, produto, João da Silva, por exemplo, e aí já estou até botando um exemplo de retirada de acento. Tá? Uma coisa interessante que muitos fazem, tá? Não necessariamente para todas as tarefas, tá? Mas em muitas de classificação e recuperação da informação, é a remoção de stop words. O que são stop words? São termos muito frequentes que ocorrem a todo momento no texto e que são tão frequentes que acabam sendo pouco informativos. Por exemplo, preposições, artigos e o que for, tá? Nesse estilo. Tá? Você pode separar um conjunto de stop words que você acha no seu conjunto de dados, os mais frequentes, depois fazer um corte, por exemplo. Você pode ter uma ferramenta de post-tagging, tá? Que a gente vai ver depois, mas que o objetivo é identificar a classe gramatical, e pela classe gramatical você identifica o que é a preposição, que artigo, e aí você remove. Tá? Ou você pode ter um dicionário, né? Um léxico com aqueles elementos para você remover, tá? Já montado anteriormente. Tá bom? Outros exemplos, tá? Aqui de valores, por exemplo, separei aqui alguns valores, tá? Que ocorrem em texto. Telefones, por exemplo, é preciso padronizar, nem todo telefone vai vir com mais 55 do Brasil, né? A zona muda, a região muda, tá? Datas, tá? As datas podem ser escritas de várias maneiras, tá? Moedas, você quer às vezes entender que ali tem escrito algo sobre dinheiro, por exemplo, tá? E está se falando em dólar, às vezes está se falando em reais, como é que você padroniza isso, tá? Endereços, a mesma coisa, tá? Então você pode ter apartamento escrito AP, pode ter APTO, o que for.
né? Tá? E eu coloquei à direita como você transformar para um padrão comum. Tá? Um exemplo, tá? Muito útil para recuperação da informação, classificação. Tá? Outro exemplo, né, é de correção da escrita. É muito importante você às vezes ter um corretor de escrita te auxiliando, porque as pessoas escrevem errado, né? Então a gente tem que fazer esse conserto, né? Ou tentar ignorar um caractere ali onde há uma grande taxa de erro, por exemplo. Né? Então botei alguns exemplos aí, berinjela, né? Cachorro com 3 R's, aí, porque aí é o erro de digitação, tá? Tem o erro semântico, da pessoa entender, achar que se escreve de uma maneira e é de outra. Tem o erro de digitação, tá? E tem aquele erro também, né? Clássico, né? Sobrancelha, que as pessoas falam, né? Que na verdade é sobrancelha. Muita gente escreve, acredito que até que a maioria fale e escreva sobrancelha, né? Você tem que fazer essa transformação, né? E nem sempre o mais comum é o verdadeiro, tá? Uma coisa interessante que eu botei aqui também é a normalização fonética, tá? Você pode fazer uma recuperação da informação por sons parecidos, né? Existe uma codificação chamada Sondex, né? Que você consegue fazer isso, tá? Um outro exemplo de normalização, tá? Você pode usar recursos de processamento de linguagem natural, tá? Que é a lematização, tá? E o stemming, né? Então, o que é lematização? É você transformar a sua palavra num lema, tá? No lema é como se fosse uma palavra central que representa variações delas, né? Então, eu botei aí um exemplo em cima, na tabela de cima, né? Studies, né? O lema é study. Studying, o lema é study, tá? Ninhas e ninhos, ali já é diferente, tá? O lema. Quando a gente fala de stemming, aí já é o radical, a gente está tirando sufixo e prefixo, tá? E a gente pode ver que ninhos e ninhas dão na mesma coisa, diferente do lema, tá? E aí vai depender, eu uso quando que eu uso o lema, quando eu uso o stemming? Depende da tarefa, tá? Se eu quero fazer algo que capture informação de gênero, é melhor eu usar o lema. Se eu quero usar algo que, por exemplo, análise de sentimentos, que não me interessa o gênero, eu quero generalizar mais, tá? Eu uso o stemming. Agora, vamos falar um pouco de expressões regulares, tá? Que é como a gente consegue fazer essa normalização, tá? Então, a expressão regular, tá? Foi inventada ali em 1950 por Kleene, que nasceu lá em 1909, tá? Ele foi o pai da teoria da computabilidade, né? Teve contribuições na álgebra, na lógica, no cálculo lambda, tá? E interessante é que ele foi um ativista, tá? De preservação de meio ambiente e natureza, era um protetor da natureza. Eu achei isso interessante, tá? E aí, a partir de 1980, apareceram muitas variantes, tá? Que usavam expressões regulares, tá? Em suas linhas de comando, tá? Para você processar o texto, tá? Que isso tem muito a ver com a recuperação da informação que você quer fazer, tá? Quais são as aplicações? Coloquei aí algumas, tá? Para motores de busca, né? Mais uma vez, as pessoas escrevem errado muitas vezes e o motor de busca tem que identificar que aquilo é uma palavra conhecida, né? do vocabulário, tá? É usado em editores de texto para fazer uma correção, tá? Chatbots, tá? E-mails e agenda integrada, por exemplo, tá? E vários outros, né? Aplicações, tá? Coloquei aqui uma motivação, né? Por exemplo, uma mesma palavra sendo escrita de várias formas, tanto de forma correta como de forma incorreta, né? Então você tem a palavra tempero, escrita tempero, tempero com N, com M, no plural, no singular, tá? Então como a gente padroniza isso para capturar a informação de tempero que a gente quer. Então, outra motivação muito comum que a gente vê hoje é no Twitter e no Zap e outros meios de comunicação, que a gente tem lá uma risada representada por uma repetição de caracteres, tá? Isso aí também, como é que eu faço para identificar esse padrão e dizer que isso é uma manifestação de felicidade, por exemplo,
tá? Isso poderia servir para resolver a tarefa de análise de sentimentos, tá? Então aqui as motivações, tá? Então eu coloquei aqui um resumo: buscar palavras que terminam com letras NTE, por exemplo, buscar número de telefone, CPF, palavras duplicadas, datas, extração da informação em HTML também é importante, porque você tem ali né, uma sintaxe específica do HTML que você consegue tratar tudo aquilo ali como uma cadeia de caracteres e você consegue dizer assim, olha, eu quero pegar um conteúdo que está entre uma sintaxe de início e sintaxe de fim, tá? Então aqui eu vou mostrar um pouquinho as regras do regex, né? Então a gente está vendo ali na primeira linha, tá? Ele existe uma nomenclatura que é para justamente ajudar a gente a capturar os padrões, tá? Então barra D significa um dígito, representação de um único dígito, tá? Ou você pode representar entre colchetes, colocando o intervalo que você quer de dígitos. Se você quiser um intervalo de dígito menor, você pode mudar aquilo ali. Então botar de 1 a 9, de 2 a 3, tá? Ou então um dígito específico, tá? O interessante é que no regex que você coloca em maiúsculo, quer dizer que você está negando aquilo, ou seja, não quero um dígito, tá? Ou então não quero os dígitos naquele intervalo específico, tá? Indo mais para baixo tem o barra S, espaço, tá? Maiúsculo é o não espaço, ao contrário, tá? W de word, tá? A gente tem uma letra, ou a gente pode representar ali entre colchetes, colocando também os intervalos, tá? A gente pode mudar aquilo ali, tá? E na verdade é letra ou dígito, tá? Barra W, quando você é ao contrário, né? W grande, quando você não quer a letra ou o dígito, tá? O ponto, muito utilizado, é qualquer caractere, exceto barra N, e o barra B, borda, tá? Ainda aqui, tá? Quando a gente quer representar um conjunto de caracteres, a gente coloca um colchete, uma expressão a gente bota entre parênteses, tá? Um circunflexo, o início de uma linha ou negação, tá? Um cifrão, um fim de linha, e por aí vai, tá? A gente tem operadores lógicos, tá? Um muito comum também é o operador soma, que significa uma ocorrência ou mais, o operador asterisco, 0 ou mais ocorrências. Uma interrogação ali também, que torna opcional o caractere anterior que a gente quer trabalhar, tá? E por aí vai. Aqui eu separei alguns exemplos, tá? Então, quando eu quero captar uma sequência de Ks, por exemplo, 3 Ks, um ou mais, para identificar uma manifestação de felicidade, eu boto um K mais na busca do padrão. Eu quero... Agora, quando eu boto o K, depois o K com asterisco, tá? Significa que eu quero um K ou mais também, que nem no de cima. Só que o que eu fiz? O meu segundo K, tá? Ele é de 0 ou mais, tá? Então, 2Ks um asterisco é equivalente a um K e um mais, tá? Tempero, olha que interessante, botei interrogação entre o I e o R. Significa que eu posso ignorar o I, né, ou não. Eu posso aceitar o I ou não. Então, eu posso ali considerar que a pessoa pode escrever errado ali ou não, tá? Aí você tem o berinjela, tá? E aí eu coloquei um ponto porque pode ser qualquer caractere dessa essa permissão, mas eu poderia colocar ali entre colchetes com J ou G, tá? Outros exemplos aqui, olha, eu tenho obra, tá? Com 2 O's, eu posso admitir aqui com O maiúsculo com O minúsculo, tá? Ou posso escrever de outra maneira na segunda linha, também posso fazer isso, tá? As últimas 2 linhas, a penúltima linha representa ali uma sequência, uma brincadeira que eu estou fazendo, que eu quero buscar duplas de letras, tá? Tal que a última letra seja A e a primeira seja qualquer, tá? E a última linha é qualquer caractere menos dígitos, tá? Bom, aí botei mais uns padrões, tá? Por exemplo, quando eu quero botar números da forma de x, xy, xxe, tá? E eu consigo botar ali no intervalo de 1 a 3, por exemplo, 1 a 3 dígitos, tá? Números com pelo menos um dígito, aí eu boto barra D, abre chaves, 1, vazio, fecha chaves, tá? Com 2 ou mais, tá? Letras soltas ou números ou palavras e alfanuméricos, tá? E eu já começo a combinar as coisas, né? O W com D, tá?
Aí o circunflexo, exemplo de uso de circunflexo, quando eu tenho ali o circunflexo obra, significa que eu quero que o texto se inicie com a palavra obra, tá? Outro é o cifrão, que eu quero identificar que pontos aparecem no final de cada linha, tá? O penúltimo ali que eu estou falando de palavras ou dígitos no final de cada linha que terminam com um ponto, tá? E, por fim, palavras ou dígitos no final de cada linha que podem ou não terminar com o ponto. Esse podem ou não porque eu botei ali uma interrogação depois do ponto. Veja que esse ponto aí, ele está com barra antes, porque ele não é o ponto do regex, do padrão do regex, e sim o ponto da escrita. Tá? Bom, aí não é uma aula completa de regex, tá? Isso vocês encontram muito material. Tá, eu vou passar aqui, tem uma ferramenta que vocês podem brincar com o regex, vocês coloquem o texto lá e fiquem brincando com os padrões e ele vai ali mostrar para vocês o match que ele dá para o texto. Tá? Então, esse regex101.com. Agora, para você aplicar isso em texto e tal, na prática, tá? Depois que você treinou bastante, você pode usar o módulo do Python RE, só dá import RE, e aí você usa o regex. Tá? Ele tem vários métodos, find all, match, tá? Eu botei um exemplo aí de substituição, tá? Para vocês verem, tá? Que eu estou trabalhando com tweet e eu quero, por exemplo, remover uma quebra de linha, eu quero remover um arroba nome, quero remover o símbolo RT de retweet, quero tirar URLs com hiperlinks, né? Ou então quero tirar uma hashtag com o nome, porque eu quero pegar só o conteúdo do tweet e não a sintaxe utilizada para o tweet, tá? Bom, fico por aí. No próximo vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre o Jupyter Notebook, fazendo todas as etapas, algumas etapas de limpeza de dados, usando isso que eu acabei de mostrar para vocês. Muito obrigado.